Vou autorizar aqui as pessoas a entrarem aqui. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Hoje é um dia muito especial para mim. Nós vamos entrar no nosso 5º encontro do grupo de estudo, A História em Nós, e eu estou muito feliz porque nós vamos receber 2 grandes professores aqui, a professora Lia e o professor Carlos, pessoas que têm um currículo, como eu vou dizer daqui a pouquinho, muito apurado na área de pré-história, e é um prazer tê-los aqui, ter a disponibilidade de vocês, porque eu sei que a agenda é muito complicada, então eu agradeço em nome da Unipamp, dos meus alunos e de toda a comunidade externa pela presença de vocês. Hoje nós teremos a fala o programa Trilha Rupestre, o Atrium, o FSM, o FMS, Sustentabilidade e Humanidades Digitais com a Pré-História de Mato Grosso do Sul. Então, o professor Carlos e a professora Lia, professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vão conferir essa aula para vocês hoje. Só gostaria que vocês tivessem noção um pouquinho do currículo deles, né? A professora Lia, ela é graduada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, graduada também em História pelo Instituto Educacional, mestre e doutora em Arqueologia, pré-História pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela também possui pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela é membro do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio do Campo Grande. Ela ocupa o cargo de diretora de popularização da ciência da mesma universidade e atualmente ela é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e membro Cátedra Unesco de Humanidades, Fronteira e Migração. Então, é uma grande honra ter você aqui para falar conosco. O professor também Carlos Eduardo é professor adjunto de Pré-História, História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é coordenador do grupo de pesquisa CNPq, do Atrium, ele é membro do Conselho de Pesquisa do Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele atua como coordenador do PIBID, ele também é docente do Programa de Mestrado Profissional de Ensino de História e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia também da Universidade do Mato Grosso do Sul. Ele é membro externo do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da UFRJ, doutor e mestre em História, pela UERJ, e também ele pesquisa com foco em Antiguidade Romana. Ele é doutor em Letras Clássicas, também pela Universidade Estadual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele trabalha também e atua na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito prazer apresentá-los para vocês. Vocês viram que o currículo deles é extenso, então é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem um pouco mais sobre pré-história. E ao final da fala dos professores, a gente vai abrir para perguntas, então vocês podem colocar no chat que a gente repassa, tá bom? Muito, muito obrigada, a palavra é toda com vocês. Bom, boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite, professora Milena, professor Carlos, que também me convidou, né, para estar aqui com vocês. Acredito que a Milena tenha convidado o Carlos falou, não, vamos chamar ali, porque a gente trabalha em parceria aqui, inclusive a gente tem esse programa juntos aí, que é a Trilha Rupestre, que a gente vem falar um pouco para vocês hoje, como que através da pré-história a gente está tentando, tudo começou com a pré-história de Mato Grosso do Sul, na verdade, e a gente está tentando aí mudar ou trazer aí um caminho para as pessoas, para a sustentabilidade, para a questão bioeconômica através desse tema e outros que foram sendo aí agregados aí na Trilha Rupestre. Tá? O programa, eu posso já começar numa boa? Carlos, você quer falar alguma coisinha antes? Só fazer um comentário, né, que eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer o convite da professora Milena. Hoje meus orientandos que estão aí, os alunos da Unipampa também, e o João Vitor, que é o nosso convidado, eu gostaria de levar vocês a pensarem um pouco a trajetória, que a gente tem a Milena, foi uma aluna de graduação excelente, uma boa aluna de mestrado, uma empenhada aluna de doutorado, e hoje ela é professora de vocês, por exemplo, aí na Unipampa. Então, eu queria, assim, parabenizar, Milena, você pela sua trajetória, por sua garra, sua dedicação, e eu gostaria de deixar para os alunos que estão nos ouvindo aqui, né, que estão nos assistindo, uma ideia de que eles podem, por exemplo, se inspirar em você, sabe? Se inspirar na sua trajetória, na sua luta,
né? Porque você migrou da sua cidade para lá, para Pelotas, primeiro para Jaguarão, depois para Pelotas, para fazer sua trajetória, foi para fora estudar. Então, assim, eu gostaria que antes da gente iniciar, né, deixar aqui meu agradecimento e falar essas palavras sobre a Milena, porque para vocês poderem entender um pouco sobre esse evento e a dimensão desse evento que ela está proporcionando para vocês. Tá? A Milena sempre foi muito trabalhadora e dedicada, então, assim, vocês vão ver a Milena produzir cada vez mais. Ela é, assim, danada no trabalho, sabe? Então, Milena, muito obrigado pelo convite, por poder também partilhar ele com a Lia, tá? Que a Lia também agora fazendo a relação. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou professor de pré-história, não sou especialista em pré-história, tá? Na verdade, assim, houve um canto da sereia da Lia em 2018, quando eu cheguei. Depois a Lia foi me levando até o ponto que, quando eu vim para Campo Grande em 19, acalhou de eu estar na disciplina de pré-história, né? Porque a professora se aposentou. Mas sou um professor que está ligado mais ao ensino dessa pré-história e às humanidades digitais aplicadas. A especialista é a minha querida amiga, professora Lia, e eu vou só acompanhando ela nesse trajetória aí do ensino de pré-história, tá bom? Ele é ultra especialista, a aula dele é fantástica, tá, pessoal? Isso daí deixa de ser modesto, tá, Carlos? Valoriza. Porque, assim, ele está me doando a cadeira dele aqui, mas ele é o cara também na pré-história, ele fez o pós-doc em arqueologia, ele manja muito de cerâmica, ele manja muito, agora fotogrametria, ele vai explicar para vocês. Então, ele se apropriou de várias técnicas da arqueologia, o Carlos está assim, impecável, tanto que eu não consigo mais trabalhar sem ele. Né? Todo movimento a gente faz junto aí nessa área, o que eu acho que o Estado tem a ganhar. Inclusive, o programa da trilha, agora eu vou começar com vocês, ele surgiu dentro do Museu de Arqueologia, quando a gente estava lá conversando, e um professor da Química, o Ivo Leite, ele chegou lá conversando com a gente, porque ele chegou a passar na estrada de Alcinópolis e viu uns monumentos, assim, os homens das cavernas e tudo mais. Aquele, né, João Vitor, que a gente tira foto sensualizando. E aí, pessoal, tenho várias. E aí, ele veio e falou, o que é aquilo ali? E a gente falou, eu, Carlos, a gente tinha um mapa grande, plotado, todos os sítios com arte rupestre. E os demais, que nós temos mais ou menos cadastrados no IPHAN, 740 sítios arqueológicos no estado. Desses, 90 com arte rupestre, tá? Só que nesse bolsão, assim, que tinha os 90 com arte rupestre, mais adiante vou mostrar um mapinha. Acho que pode até passar, professora, se a gente acha um mapinha de Mato Grosso do Sul, a gente já pode começar por ele. Pode passar, depois a gente volta. Bom, esse aqui tem um mapa, né? Um mapa menor escala aqui do lado, e nessa região, bem no centro do estado, como vocês podem ver, a gente tem aí essas ocorrências desses sítios arqueológicos com arte rupestre. E aí a gente contou, o professor Ivo, que é um professor que trabalha com popularização científica, divulgação científica, ele falou assim para a gente, estava eu, o Carlos, a Laura, tipo assim, mas as pessoas sabem disso? A gente, deve saber, a gente sabe, né? Né, Carlos? A gente sabe, a gente está dando aula disso, a gente fala disso o tempo todo. Não, mas a gente tem que falar para as pessoas, tal. E daí surgiu um projeto chamado Rota Rupestre. Começamos ali no museu, falando, não, vamos fazer divulgação e tudo mais. Só que conversando, depois nós sentamos e vimos que só a arqueologia, só esse mapeamento do sítio, só essa questão arqueológica, ela não teria um peso, vamos dizer assim, para mobilizar as pessoas. Porque quando você vai contando isso, as pessoas falam assim, tá, mas e aí que tem arte rupestre na minha cidade? O que é arte rupestre? Inclusive, o próprio prefeito de Alcinópolis, ele falava que brincava nesses sítios, né, o seu Dalmi, um abraço para o seu Dalmi, ele falava assim, e meu tio falava, isso aí é rabisco de índio, ali no sítio Pitoco e tudo mais. Então, eles conviviam com isso naturalmente e nunca, né, eles tiveram essa luz, falando, não, isso aqui é importante, isso aqui conta a história, a trajetória dos humanos da América do Sul, gente. Nós temos datações em Alcinópolis, arqueológicas, de 10.100 anos. 10.700, perdão, no Templo dos Pilares. Nós temos datações em Chapadão do Sul, vocês vão olhar aqui no mapinha, Chapadão do Sul, aí do lado direito, a última cidadezinha, de 12.400 anos atrás. Nós temos, né, datações aí em Aquidauana, de 10.000 anos, quer dizer, o nosso estado, aqui, Mato Grosso do Sul,
ele fica, ó, vocês estão vendo ali o mapinha do Brasil, bem pequenininho, em cima do mapa de Mato Grosso do Sul, mas se você olhar no mapa da América do Sul, nós ficamos praticamente no centro do continente. Olha que lugar apropriado para as pessoas irem de norte, sul, leste, oeste. Outra coisa, nós temos aqui a terceira maior quantidade, né, de variedade de etnias indígenas. Por quê? São decorrentes, né, são descendentes dessas pessoas que estavam passando de norte, sul, leste, oeste e chegaram aqui na nossa região. Então, a gente começou a conversar sobre isso e falar o que isso pode trazer, o que a arqueologia, o que esse conhecimento pode trazer para as pessoas dessas cidades que têm esses sítios arqueológicos com arte rupestre. E aí a gente começou a investigar, né, Carlos? Colocar os alunos para ir atrás, a gente foi ver o movimento que a NIED fez na Serra da Capivara, a NIED Guidon, vocês devem saber quem é, né? A questão da cerâmica. E peraí, tem alguém que trabalha com cerâmica aqui na nossa universidade? Tem. Tem alguma cidade que tem a vocação? Porque também não adianta você chegar numa cidade impondo, vocês têm que fazer isso aqui para... Não, peraí. Qual cidade tem uma vocação, tem uma argila, tem uma fábrica, tem artesãos? Então, a gente começou a mapear, e nisso, vamos criar vários eixos, né, Carlos? E a gente começou a convidar vários pesquisadores da universidade que estavam trabalhando nesse local, que é justamente o que a gente chama de corredor Cerrado Pantanal. Olha o local, é na divisa. Por que ele é propício a ter essa arte rupestre? Porque ele tem a Serra de Maracaju. É o nosso estado, ele tem como é que fala? A várzea ali, o Pantanal, né, que se encharca tal, a planície pantaneira, e nós temos o Cerrado do lado de cá. E justamente aí no meio, nesse corredor Cerrado Pantanal, nós temos um soerguimento, né, de basalto, de arenito, que a gente chama de Serra de Maracaju. E ele você encontra vários abrigos. E, logicamente, as pessoas que ali passavam, elas faziam seus rituais, elas deixavam suas marcas, que vocês vão ver aí, a gente pôs, né, Carlos, os exemplos aí para vocês verem a riqueza que nós temos aqui. Para vocês terem uma ideia, em Alcinópolis, lá no norte do estado, nós temos um sítio, a maioria deles está concentrado ali, nós temos 40, tá? Só em Alcinópolis, com arte rupestre. Um deles, chamado Templo dos Pilares, ele tem mais de 3.000 grafismos, entre petroglifos, né, que são aqueles cravados na pedra, e pinturas rupestres. Fora o que a gente estava conversando com a especialista lá da Universidade Politécnica, do Instituto Politécnico de Tomar, lá de Portugal, ela falou, olha, se vocês estão enxergando 3.000, pode colocar 6.000 no mínimo, tá? Então, ela vem até para cá fazer uma formação com a gente no final do ano, para mostrar que à noite, com a luz negra e com outros instrumentos, a gente consegue ver o que está sobreposto. Quando a gente mostra isso fora do país, as pessoas ficam enlouquecidas. E só te complementar, fazendo dessa forma, gente, esse projeto, por exemplo, de fazer com a luz negra, já é feito no COA. É um projeto do COA que foi encontrado vários grafismos, e exatamente por esses grafismos que a gente consegue, pegando à noite, pegando com luzes apropriadas, que vocês conseguem ver. Então, a importância de se fazer, desse diálogo que a professora Lia falou com o Tomar, é incrível, porque está trazendo, incluindo essas técnicas que eles estão aplicando em vários lugares da Europa, como eu vi recentemente no projeto do COA, que hoje é o mega projeto de arte rupestre, por exemplo, de Portugal. Então é isso, gente. Obrigado. Com certeza. E eu fui a outros sítios paleolíticos ali na região de Mação e de Tomar. O que acontece lá em Portugal? Tinha dois cavalinhos pela metade ali do Paleolítico, e as pessoas do local se apropriaram desse sítio e fazem camisetas, produtos, colocam essas estampas nos seus bares, até na frente de casa eu fotografei pessoas fazendo um pouco de arte rupestre local por essa valorização da questão identitária. Então a gente falou, a gente não pode deixar isso passar batido. Vários lugares, esse tipo de conhecimento científico, ele gera o que? Ele fomenta a economia, porque não é só o turismo. A gente fala assim, o turismo, é engraçado que o turismo ele entra na trilha rupestre, mas ele foi o último eixo a entrar. A gente não estava pensando em momento nenhum trazer um monte de gente, jogar nos sítios arqueológicos, inclusive que a maioria é em área privada, e no começo houve uma resistência enorme, tá?
As pessoas falam, opa, não vou falar que aqui na minha fazenda tem sítio que vão invadir isso aqui, vão desapropriar, né, Carlos? A gente teve que chamar o técnico do IPHAN, visitar as cidades, explicar, ninguém vai tomar nada de você. Primeiro que você também não pode cobrar para visitarem os sítios, mas você pode cobrar um almoço, um guia, um passeio, um mergulho. E aí alguns deles falam, opa, peraí, eu posso servir um grande almoço, levar as pessoas para passear, visitar? Claro. E alguns começaram a acordar, principalmente na região de Rio Negro, Rio Verde, né? Conforme você for subindo, Jaraguari, a gente tem uma reunião amanhã, que tem várias pessoas lá que tem 2 sítios, eles querem conversar. Então começou a população. Isso é o que eu falo, o processo tem que começar primeiro pela educação, né? A gente não tinha que começar impondo ou falando, não. A população tem que se apropriar disso para depois a gente poder entrar em ação. E como a universidade ela já vem com esses estudos, essa base, em várias áreas que se conectam, né, que conversam, a gente começou a chamar outras áreas. Depois, pode passar o slide? A gente pode olhar. Então, esse é o nosso eixo arqueológico, que foi o primeiro. O professor Carlos, ele fez um projeto aqui na universidade de simulação de escavação. A gente tem um estádio aqui, o Morenão, que é um estádio que foi feito na década de 70, se eu não me engano, né? E esse estádio, ele é antigo, até ele está bem acabadinho, a gente está fazendo um restauro nele, mas é o maior estádio universitário da América Latina, tá? Ele está aqui no Campo Grande, o Morenão, tá, gente? E aí o Morenão, ele tem todo um processo histórico e tudo mais, mas a gente escolheu um local na frente dele para mostrar para os alunos como que se faz uma escavação arqueológica. O senhor Carlos e o professor André da Federal de Santa Maria, vocês têm que conhecer, André Soares. O André Soares, ele está por aqui, está no projeto com a gente, e eles movimentaram toda essa escavação. O legal foi que os alunos começaram a encontrar tampinha de Coca-Cola, que tinha o Pato Donald de quando eu era criancinha, sabe? Coisas assim, pote de Danone. Então, tudo isso foi mostrando para os alunos, olha, essa é a história da construção do estádio. Foi muito legal para eles terem essa experiência, logicamente, o projeto do Carlos foi maravilhoso, e depois a gente levou esses meninos a campo em Alcinópolis para poder aí praticar o que eles aprenderam. Então, o eixo arqueológico, ele vem trabalhando com isso, na catalogação dos sítios, né? A gente faz o registro CNSA, que é a ficha de sítios arqueológicos para o IPHAN. A gente está fazendo escavação, inclusive vocês vão ver aí mais adiante, a gente tem um sítio que a gente está escavando chamado Gruta da Mesa, lá em Alcinópolis. Então, cada um pegou uma área para atacar, o Carlos vai mostrar para vocês o que ele está fazendo na Gruta da Mesa, né, como essas humanidades digitais, elas vêm atuando na pré-história, né? O laboratório do Carlos, ele está desenvolvendo uma série de serviços, porque não adianta só a gente falar para as pessoas o que tem, as pessoas começam a ficar curiosas e querem saber mais. E para elas entenderem, se apropriarem, a gente tem que explicar, e ainda mais, a gente tem que facilitar o conteúdo para as pessoas. Pode passar. Vai ser o Templo dos Pilares, esse de cima aí. Essa é a Gruta da Mesa, né? É o pessoal da equipe. Ó, para vocês terem uma ideia, essas 2 rochas que estão no chão, elas despencaram e elas foram petroglifadas aí depois que elas despencaram. Então, a gente achou isso na escavação, elas são todas cravadas, tá? Não temos uma pedra de roseta para saber o que estão falando, mas alguns petroglifos, eles sempre são parecidos com outros aí das paredes e tudo mais. Até uma grávida aí nós achamos nessas pinturas aí da Gruta da Mesa, nós vamos mostrar para vocês. João Vitor participou dessa escavação, os meninos que estão aqui, João Guilherme, alguns outros que eu não estou vendo o nome de todo mundo aqui, mas eles também participaram. O que é uma experiência, é pesado, né, pessoal? O trabalho de arqueólogo, eu falo, olha, pessoal, é trabalho de pedreiro, não é fácil não, mas é gratificante quando a gente encontra e começa a entender como se deu o processo de ocupação. Pode passar. Né? Aí, ó, atividade lá no Morenão e depois os meninos escavando aí na Gruta da Mesa. Pode passar. Então, existe esse contexto que a gente fala eu vou falar muito em Alcinópolis, a gente fala porque a gente tem todo o apoio da prefeitura, ó, o pessoal de Alcinópolis, a gente já vem fazendo educação patrimonial lá desde 2015. A prefeitura, ela entendeu a importância
e como isso pode gerar lucro para a cidade, para as pessoas, além do... A gente fala não só no lucro financeiro, do pessoal, na questão intelectual, na questão cultural também. Isso é importante para as pessoas. Então, como a prefeitura entendeu, eles são os nossos maiores apoiadores. Geralmente, vocês já viram, a gente fica numa casa-parque, para pesquisadores que eles fizeram quando a gente vai escavar, eles nos buscam em Campo Grande, eles nos dão comida, que é uma coisa rara de se acontecer. Então, a gente não ganha dinheiro para escavar, mas também a gente não... Eles pagam para, né, no caso, eles nos dão todo o apoio para que a gente realize os trabalhos. E como vocês podem ver, esses são os sítios arqueológicos que a gente tem lá, ó. Tem o templo, tem a Pata da Onça, Arco da Pedra, Barro Branco, né, que até a mãozinha aí, que é a logo da trilha rupestre, né, ela saiu aí do sítio Barro Branco. Arco do Limeira, olha o Arco do Limeira, parece que já tinha X-Men na época, né? Casa de Pedra, Painel do Limeira, Pitoco 2, Fazenda Fidalgo, Painel da Tampa e Antropomorfo. Tem mais, pode passar para frente. Aí vocês vão vendo, ó. Vocês podem ver que nós temos vários tipos de grafismos aí. Nós temos de petroglifos, logicamente, a pinturas. As pinturas nós temos geométrica, nós temos pinturas que você vê aqueles bichinhos, né? É que a gente fica assim, nossa, mas como que a gente vai classificar? Tradição Nordeste? Não é, porque a gente tem poucas cenas aqui. Mas a gente tem um pouquinho da meridional, aí a gente tem um pouquinho... Então, o que acontece? Você logo percebe que tem muita gente diferente aqui. E foi fazendo, escrevendo, diferentes povos, diferentes épocas. E essa que é a grande sacada aqui da região centro-oeste. Você não tem... inclusive nos líticos que você encontra, você acha tradição Itaparica e Umbu, mas você também acha umas outras que você não sabe de onde saiu, provavelmente veio da onde? Veio dos Andes, né? Veio da Amazônia. Então, é tudo muito misturado. Ainda mais no meio do estado, que é onde a gente está aqui, né? Na Serra de Maracaju, que eu falei para vocês, você encontra essa variedade de grafismos rupestres, o que enriquece mais e é que a gente precisa estudar mais. Por isso que a gente está estabelecendo, está fazendo esse convênio pessoal de Portugal para a gente fazer um protocolo de estudo de pintura rupestre, inclusive de datação, análise, para a gente poder passar para o Brasil todo. Porque no Brasil a gente é muito tímido com a questão do grafismo rupestre, né? Até o próprio nome, arte rupestre, ele gera polêmica, né? É arte? Não é arte? Será que as pessoas realmente estavam com a intenção de fazer arte, ou simplesmente elas estavam retratando o que elas precisavam, elas estavam precisando contar alguma coisa, elas estavam era exatamente, como é que eu posso dizer, que era operacional o que elas estavam fazendo, e não a questão artística, né? Eu brinquei até numa aula esses dias, né, Carlos, que eu falei que quem tá na merda não filosofa, né? Desculpa a piada, mas é porque é o seguinte, a pessoa, quando ela tem casa, comida, roupa lavada, ela vai por quadros, ela vai pensar em decoração. Mas quando ela está o tempo todo se protegendo, fugindo da chuva, fugindo de animais, procurando comida, será que ela estava com tempo de filosofar? Ou às vezes está com tempo de filosofar. Então a gente não tem muito conhecimento do que eram esses grafismos. Alguns são óbvios, né? Mas outros, realmente, acho que só quem estava ali, né, para a gente não cometer nenhum anacronismo, é que vai conseguir responder. Pode passar, querida. Bom, aqui é o Templo dos Pilares, né, que é o nosso... Gente, são... Eu não esqueci o número de colunas, mas elas têm aí de 3 a 4 metros, 5 metros de altura, são várias colunas. Uma coisa raríssima para o arenito, tá? Para o arenito que foi descamando e fazendo. Parece que eu falo que é o nosso paternômo aqui da pré-história. O arenito, segundo as geólogas que estão trabalhando com a gente, ele não faz essa formação, essas colunas. Então, é um lugar único no mundo. E as pessoas locais, elas têm que ter esse reconhecimento. E já é um lugar, vocês viram que tem uma passarela aí, né? Já é um lugar que os visitantes já podem ligar para a prefeitura e conhecer o Templo dos Pilares. Esse aí que nós temos mais de 3 mil grafismos rupestres. Então, ele é aberto para que as pessoas conheçam, ele já tem pessoas do mundo inteiro já enxergando isso. Mas o que falta para Alcinópolis, por exemplo, virar um grande polo turístico nacional de turismo científico?
E ecológico também, porque lá você tem tudo, tá, pessoal? Tem campo, tem cachoeira, você pode escalar, você tem muitas coisas para fazer na região. A região é lindíssima. Falta a população disso, e melhorar as condições de hotel, logicamente, né, de estadia e tudo mais. E é isso que a gente começou a perceber. Não adianta a gente falar para as pessoas, ó, você tem isso, você tem isso, você tem isso, e o que mais? O que você vai poder fazer com isso? Então, a trilha rupestre, ela vem, né, que era rota, agora virou trilha, porque a gente vai trilhando aos poucos aí o caminho, a trilha rupestre, ela vem juntando aí tudo que a universidade produz, em estudo na região, nesse corredor, tá? Corredor Cerrado Pantanal. Vamos pegar tudo que a universidade faz, vamos juntar essa galera e vamos lá levar para essas cidades. E os prefeitos, depois de 2 anos, abraçaram nossa ideia. Quer dizer, foram 2 anos, né, Carlos? Ligando, visitando, pedindo, pagando do nosso bolso, para que as pessoas começassem a nos procurar e entender que isso é bacana, que isso gera renda. Pode passar, querido. Bom, aqui a Gruta da Mesa, vocês estão vendo aqui um desenho preto e branco? Isso é uma grávida, pessoal. E aí, isso provavelmente eles não tinham números. Então, eles contavam as luas, provavelmente, com esses pontinhos. Então, algumas coisas a gente pode deduzir aí da Gruta da Mesa. A Gruta da Mesa, ela tem uma mesa, que na verdade foi uma placa de arenito que despencou, que forma aí uma mesa, que eles petrografaram assim, em volta. E está cheia de pinturas e tudo mais, é um abrigo plano que a gente está encontrando, a gente encontra poucos líticos, mas ele está cheio aí de pinturas e petroglifos, tá? O que a gente está encontrando? Muita castanha de baru queimada. O baru é uma castanha muito melhor que a amendoim, super nutritiva, que custa R$80, R$90 o quilo da farinha de baru, aqui no Cerrado, e as pessoas estão importando demais baru. O pessoal lá fora já enxergou que o baru é uma potência alimentícia. Então, e a gente aqui, isso aí é em praga, isso é em qualquer lugar. Então, o pessoal da engenharia de alimentos, a gente se juntou, inclusive a gente tem um eixo alimentos, que as professoras fazem pesquisa com os frutos e as plantas do Cerrado Pantanal, e a gente ensina, fala porque a gente vai junto, né, Carlos? A gente se embola todo, mas o pessoal da engenharia de alimentos, junto com o da botânica, eles ensinam as pessoas a fazerem receitas ou produzirem farinhas com esses frutos e sementes do Cerrado Pantanal. Então, imagina você vai fazer uma visita numa cidade da trilha rupestre, aí você come um bolo, um belo do café da manhã com frutos, suco, tudo do Cerrado do Pantanal, inclusive tem coisas muito gostosas. Eu comi uma omelete com acuri, que é uma deliciosa. Depois você faz uma visita a um sítio desse, você entra num restaurante que tem esses grafismos, você compra uma lembrança, uma camiseta, uma própria cerâmica, que aí nós vamos chegar nisso, e coisas produzidas com identidade aqui do Estado, começando pela pré-história, logicamente, né, e trazendo até os dias atuais. Pode passar, querida? Bom, agora o Carlos fala um pouquinho, depois eu retorno aos outros eixos. Bom, gente, a partir desse grande registro, né, de ações que estão sendo desenvolvidas pelas várias partes da trilha rupestre, nós temos, então, vários cursos e departamentos também atuando. Como a professora Elia falou, nós temos o eixo de alimentos, geopaleontologia, que vocês vão ver daqui a pouco, entre outras questões. Mas o que mais chama a atenção foi qual a contribuição que nós poderíamos ter nesse projeto, tendo em vista que já tem arqueólogos que são especialistas na área, né, que já trabalham com ela, e como que a gente poderia vir a ampliar essas ações dentro do programa. Então, a gente começou uma conversa, muitas discussões sobre como poderíamos atuar, e aí a gente foi criando as ações, tanto da simulação de escavação, mas também ações que nós já aplicávamos para o Museu Histórico Nacional. E foi aí que a gente conseguiu encontrar o nosso papel junto à trilha rupestre, que é o papel das humanidades digitais. Nós do Atrium, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, ele é um laboratório que nasceu em 2018 e veio desde 2018 atuando na difusão, né, na divulgação científica dos estudos da Antiguidade.
nós começamos a também nos especializar, devido ao projeto de pesquisa que temos com o Museu Histórico Nacional, no processo de escaneamento, digitalização, modelo, processamento, né, e criação de modelos 3D disponibilizados pelo SketchFab. Então, a gente começou a trabalhar com isso já por volta de... O projeto inicia, na verdade, em 2014, mas com a minha entrada na UFMS que as coisas começam a crescer. E também é um projeto interdisciplinar que a gente pensou, tá, nós temos uma experiência, a gente pode jogar essa experiência em prol da trilha. Então, trazer ela, aplicar ela no desenvolvimento das ações da trilha. E foi a partir dessa grande discussão que a gente começou a ampliar, né, o nosso laboratório para o campo das humanidades digitais. Nós nos inspiramos muito no modelo do Hércules de Évora, como um dos modelos assim, primordiais para a gente, e a partir dessa experiência, e na Alminho, eu consegui aperfeiçoar também as técnicas, e com isso, junto com os meus alunos, que já vinham trabalhando com o Museu Histórico Nacional, a gente começou a aplicar uma sequência, né? Depois eu vou apresentar também eles ao final. Bom, a partir disso, então, a gente começou a se indagar, né? O que seriam humanidades digitais e como que a gente poderia aplicar ela em prol da pré-história. E aí a gente começou a pesquisar, e a melhor definição que eu cheguei é a definição de Stanford, na Universidade de Stanford, do Laboratório de Humanidades Digitais de lá, onde elas vão falar que a humanidades digitais é exatamente uma junção de várias técnicas, métodos, que envolvem tecnologias aplicadas a ciências humanas. Então, a partir dessa definição deles, nós começamos a trilhar o nosso caminho. E nós temos outros laboratórios que trabalham com isso. Eu vou destacar, por exemplo, o trabalho do LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, da USP, que foi um dos pioneiros nos estudos e nos trabalhos de humanidades digitais. E também serve para a gente de inspiração. Então, a partir daí, a gente começou a juntar essas várias experiências que vimos nos outros laboratórios e se aperfeiçoar em cursos e técnicas. Ou seja, nós fomos partindo, né, para fotogrametria, onde a gente foi pegando fotos em alta resolução, com uma boa qualidade. Aqui tem uma técnica específica, trouxemos a professora Carolina Machado, de São Paulo, para dar um mini curso para a gente. Desde então, um grupo de atrianos meus, né, eles estão se especializando nessa área, que é o caso do Miguel Ângelo Oliveira de Almeida, que hoje é praticamente o nosso coordenador ali dessa parte, e nós temos o João Guilherme, que acompanha o Miguel nesse processo de fotogrametria e processamento, transformando também em modelo 3D, junto ao Miguel no Museu Histórico Nacional, trabalhando com fotogrametria. O Vinícius Hoffmann, que entrou recentemente, entrou ano passado na universidade, mas que está aprendendo e participou dessa ação na Gruta da Mesa. Junto deles, nós trouxemos também o João Gabriel Sanches, que vem trabalhando os quatro, especializando-se e buscando, né, o aprimoramento nesta área. E foram os que participaram, por exemplo, da escavação para trabalhar com esse material. Bom, tendo dito isso, a gente aplica, então, a técnica da fotogrametria e utilizamos alguns recursos, como, por exemplo, o processo de modelo 3D, né, onde a gente vai transformar essa foto, né, transformar essa foto de alta resolução com um conjunto de programas para dar ao final, né, esse modelo que vocês podem ver aí. Então, assim, não vou entrar em questões muito técnicas, mas para vocês verem como é que a tecnologia ela é importante nesse processo de construção. Através de, que seria uma foto, uma junção de fotos, a gente vai transformando isso, formando uma nuvem de imagens que podem ser processadas e transformadas nesse modelo 3D. Aqui a Milena está apresentando para vocês, por exemplo, para isso a gente usa programas como, por exemplo, o Blender, o Metashape, nesse processo de construção. Bom, nesse trabalho todo que nós fizemos vários cursos, é importante também destacar que nós vimos com um processo de cursos anuais sobre fotogrametria, sobre produção de modelos 3D, no Blender, por exemplo. Então, a gente veio trazendo esses materiais, se aperfeiçoando, e a gente conseguiu contribuir finalmente com a trilha, com algo que eu sentia falta. Qual era o papel da gente nesse processo? E esse papel foi discutido com o Miguel Ângelo, com o João Guilherme, com o Vinícius, com o João Gabriel,
e com a Lia e com os demais professores que integram. Então, nós pensamos, tá, a gente pode trazer nossa experiência já das moedas que nós temos para a trilha. Só que aí veio o grande desafio. Como que a gente vai sair de um objeto metálico para, de repente, a gente ter que fazer o processo de fotogrametria aplicado, no caso, a uma gruta, né? Então, a gente fez vários testes, usamos e ainda usamos hoje as paredes da UFMS como base para poder fazer essa construção. O Miguel vem cada vez mais melhorado nessa técnica, então a gente faz os cursos juntos, discutimos, aí ensino para ele, ele me passa e a gente vai junto nessa construção. Então, esse é um trabalho também colaborativo, então dependo muito dessa produção com os nossos alunos, para vocês verem o papel de vocês como é importante nesse processo. Então, nós conseguimos fazer esse modelo 3D, onde vocês vão ver o primeiro setor que nós temos, por exemplo, na trilha, que sofreu o processo de fotogrametria. E depois passamos para o modelo 3D. Aqui nós temos outros modelos, e eu chamo a atenção para esse do meio, que ele está cinza, que é ele sim a textura. Então, por exemplo, não é apenas a gente pegar, processar a imagem, nós também temos que trabalhar na produção da textura para essa imagem, nós temos que gerar várias informações. E isso tudo os alunos do laboratório estão aprendendo e estão realizando conosco. Então, eles vão passando também para os novos que vão entrando e vão conseguindo compreender a dimensão disso. É interessante porque o trabalhar com a gruta está nos ajudando muito também a melhorar a qualidade também do nosso produto, que é o Museu Histórico Nacional, que são as moedas, porque, em medida que ela vai dando desafios, ela vai nos passando também a necessidade de aprimorar o que nós já fazemos. E uma das coisas mais interessantes que me chama a atenção, por exemplo, no processo de disponibilização do sketch, é exatamente a gente poder colocar esses números que vocês estão vendo na imagem. Esses números que vocês estão vendo na imagem possibilita que você seja levado para um recorte específico desse setor e assim conseguir observar melhor as pinturas rupestres que ali estão, ou grafismos que a gente possa encontrar. Então, isso está disponível, depois eu vou mandar, ao longo da fala da professora Lia, eu disponibilizo para vocês no chat, mas a gente conseguiu fazer uma contribuição, trazendo agora um processamento, né, sobre os setores que existem na gruta. Então, a gente está indo, cada viagem que a gente vai para Alcinópolis, parar, fazer o processo de fotogrametria, aplicar, processar, gerar o modelo 3D. É difícil, a professora Milena trabalha com isso, junto com os os profissionais do Ergani, que são queridos, né? Então, assim, eles vêm trabalhando nisso muito bem, né? Também serviu para a gente de um modelo, de uma inspiração, quando a gente começou a produzir. Um dos meus alunos fizeram os cursos, por exemplo, os primeiros cursos do Ergani, sobre esse processamento das imagens. Então, assim, eu acho interessante a gente destacar que no Brasil está tendo muita coisa sendo produzida nessa área e a gente vem inovando a cada dia. E isso possibilitou que processamento 3D, o modelo 3D disponibilizado, a fotogrametria se transformasse hoje no grande, acho que é o grande mote do Atrium hoje, está sendo isso. A prestação de serviços arqueológicos voltados para humanidades digitais, através de modelos 3D para acervos de pré-história, né, e para a antiguidade, acervos museológicos. Ilana, pode passar, por favor? Aqui nós temos, por exemplo, um percutor. E esse material que é escavado, ele vem para o laboratório. Então, ele fica depois depositado no Museu de Arqueologia da FMS, sob coordenação da professora, nossa coordenadora também, a Laura Pael, que trabalha exatamente com a arte rupestre. É importante destacar o trabalho da Laura nesse projeto, e ela é a coordenadora atual. Então, o material chega ou no museu, ou ele vem direto da escavação, passa por uma triagem, nós recebemos. Esse material, essa fase também é muito interessante do material, para além do trabalho na escavação, por um motivo. Porque a gente também tem o trabalho de catalogar esses materiais, né? Higienizar, catalogar e sistematizar eles numa base de dados. Então, esse processo que nós estamos fazendo com os dissetos no laboratório levam a várias interfaces deles com a pesquisa arqueológica. E a gente está muito acostumado no Brasil a pensar a arqueologia ligada apenas à prática da escavação.
A prática da escavação, ela é o começo. Aliás, eu vou te dizer que o planejamento da escavação é o começo, né? Quando você vai lá, você faz o pedido para o IPHAN para poder fazer a escavação, monta o projeto. Essa é a primeira etapa. A segunda é a escavação, a execução da escavação. E depois tem todo um trabalho de laboratório. E quando acaba todo o processo, que se entrega os relatórios, tem um depósito, né? Então, nós temos que fazer a salvaguarda desse material através exatamente do Museu de Arqueologia da UFMS. A gente tem um museu, fica na Fernando Correia, e esse museu recebe esse material na sua reserva técnica. Esse processo todo que nós temos, o Atrium ele entra recebendo, trabalhando em campo, ou seja, na escavação, ou em visita técnica posterior, porque também é difícil trabalhar na escavação com o processo de fotogrametria. As pessoas, gente, elas estão nas quadrículas, elas estão escavando. Então, às vezes, elas estão escavando em frente à pintura rupestre. Então, não dá para a gente ficar, com licença, deixa eu trabalhar aqui. Não dá. Então, a gente também tem optado, às vezes, trabalhar no período posterior. A gente faz a ação, realiza a ação da escavação, depois nós vamos lá e fazemos a fotogrametria. Então, esse ano, por exemplo, a gente adotou esse modelo. A fotogrametria vai ser aplicada posterior à escavação. E a gente vai seguir nos setores, né? Tem muita coisa boa aí para a gente soltar. Desses materiais que vieram da primeira escavação do ano passado, que estavam junto ao Museu de Arqueologia, ele nos encaminhou para que a gente pudesse fazer esse processo de catalogação. E é um processo em várias mãos. Nós entramos pegando, higienizando, aplicando as técnicas e métodos arqueológicos que nós já conhecemos, que nós já trabalhamos, tanto através do Museu de Arqueologia, como também com o nosso conhecimento passado pela Universidade do Minho, e, a partir disso, dessa sistematização de higienização das peças, trabalho com elas, a gente vai para a fotogrametria. Nós temos aqui uma peça que passou por todo esse modelo, por essa criação do modelo 3D, e gerou o percutor na sua forma digital. Percutor é um objeto utilizado para bater, para produzir, através disso, as lascas, entre outras coisas que ele pode ter de funcionalidade. Eu sempre falo, essa é uma das funções que a gente considera como primárias dele, mas ele tem muito mais funções. Pense no pote de sorvete que vocês usam, por exemplo, em casa, não só para tomar sorvete, mas para armazenar outras coisas. E a gente tem que pensar que esses objetos têm uma função, que a gente conhece, primordial, mas pode ter sido utilizado para várias coisas. Então, é importante a gente ter também essa informação na nossa cabeça, reter ela, que ela é essencial. Pode passar, Milena, por favor. Aqui nós temos os membros da equipe, como eu falei, não sou uma ilha e não consigo trabalhar isolado. Muito do que nós temos é fruto das contribuições de todos os atrianos. Esses atrianos, especificamente, que é o Vinícius, que aparece na foto, o Miguel Ângelo e o João Guilherme, foram essenciais nesse primeiro processo de escavação. E o João Gabriel não pôde ir, mas trabalhou, na época, com toda a sistematização dos dados que ele ia recebendo. Então, a gente mandava para ele, de lá do campo, a gente chegava na casa, parque, e enviava para o João Gabriel, e o João Gabriel ia sistematizando os dados para produzir. Depois, outros membros entraram no processo, a gente tem aqui um pouco das artes, das imagens, né, que a gente conseguiu obter. Eu estou aqui discutindo uma imagem com o Miguel Ângelo, a gente está vendo como é que a gente poderia aplicar a técnica, tem problemas de luminosidade. Então, gente, nada também é tudo tão perfeito como a gente pensa, e nós, historiadores, arqueólogos, temos que começar a discutir isso também. Uma das coisas que a gente está problematizando nos textos é a questão da luminosidade. A luminosidade, ela atrapalha, às vezes, o processo da fotogrametria. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar, discutir, comprar equipamentos. Então, eu comprei equipamentos agora para poder levar e clarear o lugar, comprar lanterna, vou comprar agora um gerador para poder usar exatamente para fazer esse processo. Então, cada vez que a gente vai, nós vamos descobrindo dificuldades e vamos tentando superá-las, incluindo vocês que estão estudando, estão fazendo a graduação de História. É importante vocês trazerem dentro dos textos de vocês reflexões sobre dificuldades. Isso aprendi com a minha orientadora, com a professora Regina Bustamante. Ela me chamava e falava assim, tá, você conseguiu chegar a esses dados. E as dificuldades para chegar a esses dados? Quais foram os problemas? O que você encontrou? Isso já tem que aparecer na pesquisa. E nas ciências humanas, a gente só parece que tudo foi perfeito até chegar ao fim. E as dificuldades de técnicas, de métodos,
de documentação, de historiografia, muitas vezes são deixadas de lado. Não, gente. Isso daí a gente precisa trazer. É muito feito já pelas ciências exatas, tecnológicas, e nós, às vezes, não colocamos isso no texto acreditando ser demérito. Mas a nossa dúvida pode ser a dúvida do outro. Pode passar, Milena, por favor? Aqui nós temos a ação já, então, como eu falei, isso envolveu várias pessoas. Então, por exemplo, a Bárbara, que escavou, mas não fazia parte do setor de fotogrametria. Agora atuou no processo de higienização. O João Gabriel, que está com o computador na frente, ele atuou totalmente no processo de recebimento e construção das fichas que nós estamos usando, que a gente trabalha com 2 fichas, tendo em vista a própria questão do IFAM. O IFAM tem várias formas de registro, e a gente precisa trabalhar com um banco de dados, ter imagens, tudo isso bem direitinho. A Lia, através desse processo de catalogação, junto com a Laura, vão nos dando, por exemplo, um mapeamento do que é a peça. Então, a gente pega a peça, higieniza a peça, fotografa, manda para elas, isso tudo via reunião ou Meet ou WhatsApp, elas recebem as imagens, olham as imagens, vão falando, aí a gente manda em vários ângulos, elas nos passam um retorno, a gente vai para o catálogo, bate com o catálogo, confere no catálogo se aquela peça ela tem essas características, aí a gente faz exegese, compara com o que já teve ou o que tem no Museu de Arqueologia, e aí a gente pega a tipologia material, a gente pega o tipo de material, a tipologia do objeto, e tudo isso a gente vai construindo, vai colocando. Então, é um trabalho, como eu quero destacar para vocês, em equipe. Sabe, aquilo que Marcel Detienne falava lá atrás, sobre uma pesquisa, no Comparar o Incomparável, sobre o trabalho em equipe nas ciências humanas, é o que é feito. Então, a gente está conectado com o Museu de Arqueologia, com o programa da Trilha Rupestre, e vai falando, vai conversando com todo mundo para poder construir esses dados de uma forma precisa, né? Não haver possibilidade de erro. A gente tem aqui na outra foto o Germano, o João Gabriel lançando os dados na planilha, o Germano fazendo o processo de retirar as amostras, aqui ele está com a luva, que são as amostras que nós estamos pegando, ou seja, a gente tem tanto os objetos arqueológicos como amostras também que a gente colhe, desde carvão a alguns tipos de plantas, como a professora Lia falou inicialmente, encontraram várias castanhas ali, vários pedacinhos de baru, que são coletados nesse processo, que são alimentos que eles poderiam ter, né, se utilizado, tudo isso daí a gente tem que fazer a coleta. Então, o Germano estava fazendo exatamente ali uma análise da amostra, e o Vinícius, por exemplo, na outra imagem, que é o que está no meio do João Gabriel e da Bárbara, está fazendo a pesagem da peça. Então, ali a gente tem uma ponta, uma ponta que foi encontrada, um material lítico, e ele está pesando pela balança. Muitas vezes a gente usa as 2 balanças, a gente usa a balança que vocês estão vendo e a outra de precisão, as 2 para a gente poder ter uma noção exata do peso. Até porque a gente tem que comparar para ver se não está havendo nenhum erro. Então, tudo isso, paquímetros para tirar as medidas são utilizados. Então, tem todo um arcabouço que a gente precisa aplicar, metodológico, para que a gente possa higienizar e catalogar essas peças, sistematizando-as. Pode passar, por favor. Agora eu passo a palavra para a Lia, para ela entrar no eixo de geopaleontologia. Bom, vou tentar ser mais breve, que a gente vai falando de cada um. Então, lembra que eu comecei falando para vocês, né? A gente estruturou o eixo arqueológico, cada um viu mais ou menos com o que poderia contribuir, e criamos aí um eixo com 7, 8 pesquisadores, né? E mais os nossos pesquisadores acadêmicos que seguem aí nos auxiliando, como disse o Carlos, né? Ninguém é uma ilha, né? Chega daquela arqueologia exército de um homem só. Na verdade, a gente sabe que a arqueologia ela é pandisciplinar, eu falo assim. Então, quanto mais pessoas de outras áreas, também fora nossa, envolvidas no processo, a gente consegue diagnosticar ou perceber esse passado de maneira mais rigorosa e mais bem feitinha. E isso veio acontecendo. Nós chamamos o pessoal da paleontologia, né, que trabalha com paleontologia aqui da Universidade do Triângulo Mineiro, da Unirio. São pesquisadores que começaram a vir a nosso convite e começaram a observar que nós temos aqui na região de Rio Verde, Rio Negro, um mar
do período devoniano, né, de mais ou menos 390 a 400 milhões de anos atrás. Então, é muito comum nesses locais a gente encontrar aí trilobitas, bivalves, mais comum mesmo, de você estar caminhando e sair pegando, olhar o perfil da estrada e achar muita coisa, muito material, né, comprovando que era um mar aí, principalmente aí, vamos dizer assim, na Pangeia. Não que fosse há pouco tempo atrás, mas que há muito, muito tempo foi mesmo, e esses vestígios estão ali. Mas o que fazer com esses vestígios também? Nós procuramos algumas prefeituras de Rio Negro, de Rio Verde, dessas cidades que estão envolvidas, e falamos, olha, vocês têm esse grande potencial geológico. E aí eles falaram, olha, a gente também tem algumas fábricas de cerâmica na região, principalmente em Rio Verde, a gente trabalha com cerâmica. E aí a gente foi visitar, conversou com o prefeito, inclusive, que é dono de uma das fábricas de cerâmica, e falou, olha, você não quer colocar grafismos rupestres na sua cerâmica, ou geopaleontológicos, não sei, e tudo mais, e ele se interessou muito. Então, a gente também está criando um material, esses grafismos, eles vão ser, tipo, num guia, num catálogo, para que as pessoas possam estampar onde quiserem. E a geopaleontologia foi um negócio interessante, que depois disso nós chamamos um pessoal da química. Então, nós temos também o eixo químico-farmacêutico, que são as pesquisas que o pessoal está desenvolvendo na região Cerrado Pantanal, justamente nessa que a gente está trabalhando. Pode ir passando, acho que eu já estou no outro eixo, né? Mas vamos ver só as figuras do pessoal da Paleonto, né? Aqui, Sonora. Nós temos locais belíssimos, além dessa cultura aí, dessas questões. Olha, são os perfis da estrada, pode passar, né? Que a gente para o carro, mostra para as pessoas, conta a história da formação da região do Mato Grosso do Sul. Essa estrada, inclusive, essa BR-080 que a gente sobe para essas cidades, ela é incrível, porque de um lado você olha, você vê lá a planície pantaneira, e do lado de cá você vê a Serra de Maracaju, né, e você vê o Cerrado, o Planalto. E você tem essas formações rochosas que você consegue observar o perfil. Então, a ideia é fazer um museu a céu aberto na região aí de Rio Verde, para levar as escolas, levar as crianças. O governador, a gente teve com o governador, ele já abraçou a ideia, e fazer mirantes nesses 14, né, perto desses 14 municípios, nessa mesma estrada, com QR Code, informações, ponto de internet, para que as pessoas parem os carros e vejam, saibam um pouco da história da região. Isso já acontece na Nova Zelândia, nós temos uma amiga lá, inclusive de Alcinópolis, a Bruna, ela falou, olha, tem placas contando da geologia, da arqueologia, do lugar, e as pessoas param e fotografam, e é um turismo científico mesmo, que está bombando, né, já nessa região da Nova Zelândia, e a gente aqui nunca nem ouviu falar nisso. Então, por que em Mato Grosso do Sul não ser pioneiro, né, nessas questões? Aqui ao lado nós temos aí os rastros dessas trilobitas, se eu não me engano, né, iconofósseis que eles falam, né, não é nem trilobita, é plano, sei lá o nome, não sou geóloga, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem, isso foi encontrado na escadaria de um hotel em Rio Verde. Toda a laje da escadaria, né, todo o piso é feito dessas rochas, e quando esse pesquisador do Federal do Triângulo Mineiro esteve por aqui, ele foi subindo, ele foi se hospedar no hotel junto com o professor Ivo, e ele subiu e falou assim, meu Deus, nós estamos pisando num monte de iconofóssil. E as pessoas, como assim, como assim? E aí virou até uma atração nesse hotel. Agora eles fizeram um museuzinho no fundo do hotel e eles contam essa história, que são esses iconofósseis. Então você vê as pessoas chegando no hotel logo na entrada de Rio Verde, parando, olhando, plaquinha e tudo mais. Quer dizer, tudo isso, além de conhecimento, gera renda, pode passar. Né? Aí nós temos o eixo alimentos. Lembra que eu falei para vocês, tudo isso aqui que está na mesa, tá, pessoal? São alimentos produzidos com plantas e frutos do Cerrado Pantanal. São pesquisas desenvolvidas aqui na universidade. Então, os bolos são enriquecidos com farinha de baru, farinha de acuri, farinha de, como é que chama? A guavira. Tá? A guavira é uma plantinha epidêmica, que vamos dizer assim, na região, que as pessoas não davam muita bola. Ela tem gosto de infância, né? Todo mundo aqui chupava guavira e tudo mais. Só que a gente descobriu, né, a universidade fala, a gente somos, né, os pesquisadores da universidade, descobrimos que a guavira, ela tem, além de propriedades, né, as vitaminas e tudo mais, que essas frutinhas têm, vitamina C, essas azedinhas,
ela é extremamente anti-inflamatória, antibiótica. Então, ela enriquece muito o alimento. Então, a professora Nídia, junto com a professora Érica, começaram a desenvolver uma série de óleos essenciais, cremes e coisas da Aguavira. Detalhe, não é difícil de produzir o óleo essencial, por exemplo. Então, elas estão indo nas cidades da formação, esse é químico farmacêutico. O pessoal do alimentos está indo aos hotéisinhos, está indo nas cidades mostrar o que eles podem fazer e enriquecer os alimentos com os próprios alimentos nativos. Pensa você, uma pessoa vindo de fora, chega aqui, come, você quer comer McDonald's? Eu quero McDonald's, vou dar na cara de vocês. Não, você tem que querer comer, logicamente, pelo menos experimentar o que a gente tem de diferente, concordam? Você está tendo várias experiências. Depois, no final, você se mata no McDonald's de Campo Grande, mas no caminho você não vai ter isso. Então, o legal é você experimentar o que tem de diferente, né? E também exportar isso e essas farinhas, porque, além de tudo, elas não é só fazer. Tem toda uma pesquisa atrás e eles mostram quanto é nutritivo e quanto é bom para a saúde. Pode passar, professor? Né? Então, tem material, tem livros, né, sendo reeditados. Esses livros o pessoal já tinha no projeto antigo aqui da universidade, a gente abraçou, agora a gente vai reeditar com o pessoal da trilha, e se a gente está aí dando curso lá em Rio Verde, na Fazenda Igrejinha, quer dizer, o próprio dono da Fazenda Igrejinha já se apropriou de várias dessas receitas, as pessoas estão indo lá, está servindo, está sendo elogiado. É muito importante a gente fazer, né, esse papel de levar tudo que a universidade produz para a sociedade. Senão, qual que é o sentido da universidade? Só publicar artigo científico que só o próprio pesquisador da área consegue ler? No fundo, a gente ficou muito tempo a universidade fechada na universidade. E isso da extensão, da curricularização da extensão, dessa coisa de ir até as pessoas, facilitar o conteúdo, popularização científica, a gente vem falando muito disso. E é isso que a gente está fazendo na trilha, né, Carlos? Juntando tudo, cruzando, tá? Numa hora a gente está vendo barulho dos alimentos. Não, peraí, barulho, a gente come barulho, tô achando barulho na escavação, chama o pessoal do alimento, passa para o pessoal da botânica. Essa relação que a gente está tendo com outras áreas está sendo muito bom, além para a questão científica, para a questão de divulgação. Pode passar? Né, aqui as atividades das meninas, as formações, no hotel de Alcinópolis, ali do Cotonete, né, dentro aqui da cozinha da própria engenharia de alimentos, porque a gente leva as receitinhas prontas, balas com algumas, né, bala de gelatina, e isso é legal, ensinar para as pessoas, e tem toda a questão identitária, né, pessoal, valorização das comunidades originárias, os quilombos, a gente tem comunidade quilombola, né, no comecinho aqui, saindo de Campo Grande, Araguari, Cheiro, então a gente tem que valorizar e dar luz para essas pessoas que já produzem, tá? As farinhas, as coisas, elas têm que aprender. O pessoal da engenharia de alimentos, eles, além de ensinar como você cultiva, depois como que você faz para escoar, para vender, como que você aproveita alguns resíduos, alguns bagaços. Então, a professora Raquel, né, que é essa da pontinha aqui, ela vem fazendo isso maravilhosamente aí, com várias comunidades. E agora ela abraçou as comunidades da trilha rupestre. Pode passar? Aqui é o eixo botânico, que a gente teve que convidar, porque a gente encontra muita semente, escavação e tudo mais, mas não tem como trabalhar com o eixo alimento sem trabalhar com o eixo botânico. Esse pessoal também faz pesquisas de todas essas plantas, trabalhamos junto, pode passar. Eles vão analisar também todas as sementes queimadas que nós encontramos nas escavações, e fora isso, né, eles produzem um material aí, a gente está fazendo um catálogo na trilha rupestre de plantas do Cerrado Pantanal. Vai ter tipo um álbum de figurinha, a gente está pensando só no formato que isso vai ser, mas já tem as cartinhas e os conteúdos atrás, para as crianças, para as escolas. Tudo isso que a gente trabalha, a gente dá um jeitinho de fazer jogos e levar para as crianças nas escolas. Esse verdinho que vocês estão vendo aí é um fungo fluorescente, ele brilha à noite. Então, o pessoal da Botânica criou uma trilha para que as pessoas lá na região de Alcinópolis também, no Parque das Emas, para que eles andem de noite e observem aí esses fungos fluorescentes. E agora eles estão estudando para ver as propriedades do fungo. Pode passar. O pessoal trabalhando, identificando planta, indo às escolas, que isso que é importante, as crianças têm que conhecer o que a gente tem aqui na região. Pode passar, tudo a gente faz na escola, tá, pessoal? O químico farmacêutico,
Lembra que eu mostrei para vocês as trilobitas, as conchas bivalves, o pessoal do eixo químico farmacêutico que está criando produtos, cremes e sabonetes, está fazendo os sabonetes no formato desses bichinhos aí olha, bichinhos, se elas ouvirem isso, elas me dão um tiro, desses, né, iconofósseis. O mais legal, imagina você ganhar, você veio para uma... Aí você leva para sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes, uma caixinha de iconofósseis, sabonete de acuri, sabonete de bacuri, de guavira, com formato de iconofósseis, aquela explicação do que é, quantos milhões de anos, Mato Grosso, cheiro de Mato Grosso do Sul. A gente está falando para a rede hoteleira também, vocês podem ter o cheiro de Mato Grosso do Sul nos hotéis de vocês. Tudo isso é valorização identitária. Esse negócio que Mato Grosso do Sul é uma terra de todo mundo, né? Tem árabe, tem japonês, ela sempre foi assim, ela sempre foi uma terra de todo mundo, por estar no centro do continente, mas a gente tem várias culturas juntas e a gente tem que valorizar isso. Pode passar? Né? Olha aqui, elas criaram uma linha de produtos, tá, pessoal? Muito legal. Também tem esses óleos essenciais e o pessoal do Eixo Arte Cerâmico, que é muito legal, eles estão fazendo aquelas... Como é que chama? Eu esqueci, que esquenta, né? Coloca o óleo essencial, esquenta e vaporiza para o ambiente. Então, estão saindo várias soluções, várias coisas quando os eixos conversam entre si, porque o pessoal da química, eles estão fazendo o óleo, o remedinho, o creme, o sabonete, mas o pessoal da arte falou, não, a gente tem que fazer uma embalagem legal para isso. Mas não é para a gente vender, a gente não vende nada, a gente vai até a cidade, dá formação, mostra para as pessoas como que produz, como que faz e como que eles podem passar isso para frente. Pode passar? Olha aí os olhinhos que a professora Nídia fez, o sabonetinho, né? Pode passar. Aqui já é o outro eixo que veio depois, que a gente chama de arte cerâmica. O eixo arte cerâmica, a gente dá essas formações e faz com que as pessoas peguem esses grafismos rupestres e criem produtos. Olha essa sacola. Foi a professora de artes que pegou um grafismo lá de Alcinópolis, colocou na eco bag de algodão, que foi uma senhorinha que fez também, e colocamos aí a etiqueta contando a história desse grafismo, do sítio arqueológico, da região. Quer dizer, é um produto diferenciado. Então, as pessoas que tem vários artesãos em todas essas cidades, elas podem pegar isso como exemplo e utilizar. Fora a educação para as crianças que a gente faz também. Pode passar. Aqui, ó, as crianças trabalhando. Os colares, né? A gente fez uma série aí, não deu para quem quis, né, Carlos? Eu fiquei sem nenhum. A gente fez aí mais de 100 colares com os grafismos rupestres da região. O pessoal adorou, tá? Feitos de cerâmica. Detalhe, a argila é uma argila que o pessoal da GEL está estudando com o pessoal da Química, estão montando, que tem que ser e com o pessoal da Artes, eles estão vendo uma argila especial, sabe? Vai ser uma coisa muito da região. Não é que qualquer lugar você vai comprar essa argila pela internet, a queima não é feita de qualquer jeito, é uma coisa específica, uma coisa que dá essa identidade, ainda mais com os nossos grafismos, né? Então, além disso, também estão bolando aí álbum de figurinha de grafismo, cartilha para criança, muita coisa legal está sendo feita pensando nos novinhos, né? Porque eu acho que os velhinhos já é só falar em venda mesmo e criação de produto. Mas com as crianças você pode criar todo esse clima, falar, olha para que a ciência serve. Está vindo da universidade, nós estamos vindo aqui trazer para você uma opção, para você ficar na sua cidade, porque também o êxodo é muito grande nessas cidades que não são industrializadas. Então, a gente tem que dar algumas possibilidades para que essas famílias fiquem, que suas gerações fiquem ali. Né? Não que tenha que ficar, né? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, mas muita gente, por falta de opção, tem que sair da sua cidade natal e tentar a vida na cidade grande. A gente conhece essa história, né? Nos últimos 100 anos é isso que a gente tem feito. Pode passar? Aqui as atividades, a gente andando, o pessoal da artes, e o eixo da artes ainda ganhou o pessoal do audiovisual, que está produzindo o documentário. O próximo, que eles escreveram na Fundete, chama Entre Rios, porque a gente está entre duas grandes bacias, a do Paraná e do Paraguai. Então, a gente tem uma Mesopotâmia aqui também, tá? Vocês devem estar falando lá, se acha que esse Mato Grosso do Sul, pessoal, é apaixonante. Nós temos 3 biomas, né? Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica mais no sul. Nós temos duas bacias enormes, né? Que é a do Paraguai e a do Paraná, e tudo isso acontece nesse meio. E essa Serra de Maracaju cheia de abrigos
que abrigam nossas artes rupestres aí. Pode passar. E, por último, a gente pensou, falou, não, a gente vai ter que arrumar a galera do turismo para poder conectar tudo isso que a gente está fazendo e criar uns planos legais para que a gente possa levar para as cidades plano de manejo, plano de turismo, como melhorar a situação das cidades para que elas recebam pessoas e que seja um turismo sustentável. Não é aquele turismo que o pessoal vem no carnaval, enche a cara de cachaça, vai lá no atacadão, compra um monte de cerveja, leva no carro, acampa, suja a tua cidade e vai embora. Não é isso que a gente quer. A gente quer famílias que vão, que comprem os produtos, que entendam e que divulguem, né? Exteriorizem aí a identidade e Mato Grosso do Sul para o mundo de maneira sustentável, que essas famílias ganhem com isso. Olha o Templo dos Pilares aí de novo. Vocês também não parece uma cara aí? A gente chama de o guardião. O Arenito foi escamando e formou aí esse guardião aí no Templo dos Pilares. Pessoal, esse lugar é incrível. Coloquem aí na internet, vocês que estão assistindo. Templo dos Pilares, Alcinópolis MS. Trilha Rupestre, eu coloquei o link também para que vocês olhem aí um pouquinho do nosso trabalho. E vejo que como de uma disciplina que a gente fala arqueologia, apesar de ser pan-disciplinar, a gente puxou várias outras e estamos conversando entre nós. Somos 49 pesquisadores hoje, não só da UFMS, a gente tem Federal de Santa Maria, nós temos Triângulo Mineiro, Unirio, fora os colegas que a gente troca ideia, né, Carlos, de fora, que a gente vai chamando, conversando, que não estão, assim, diretamente fazendo parte do projeto, mas estão sempre colaborando. Então, isso que é muito legal, através da pré-história, a gente tentar mudar as vidas, olhar para trás como a gente vivia e tentar, né, melhorar o que a gente está fazendo. Pode passar? Aí, ó, o pessoal do turismo está criando, está juntando algumas cidades e fazendo algumas possibilidades de visita. Tá? Então, por exemplo, eu vou em Rio Negro, Rio Verde, Alcinópolis esse fim de semana, principalmente para as pessoas da região aqui, para que depois a gente coloque isso para as agências de turismo e tudo mais. Mas, para isso, as pessoas da cidade têm que falar, vai vir gente, eu vou abrir um restaurante na hora do almoço, né? Porque, geralmente, você vai na cidade e o restaurante está fechado na hora do almoço. Então, a cultura local ela tem que mudar também. E isso leva tempo. Pode passar? Aqui os meninos trabalhando. Pode passar. A nossa equipe. Bom, aqui, pessoal, deu uma bagunçadinha no slide, mas aqui já está desatualizado, tá? Quantas formações de extensão a gente fez, de pesquisa, artigos, visitas a municípios, isso já aumentou, tá? Matérias, artigos, tá? Isso já vem aumentando muito. Toda semana está acontecendo coisa, está tendo curso de arte em Alcinópolis semanalmente. Né, Carlos? A gente já foi lá várias vezes, então isso vem aumentando, tá? Mas a gente não deixa de apoiar a SBPC, a gente leva os alunos, a gente está colocando estandes da trilha onde a gente pode na universidade, Sebrae, a gente está fazendo convênios. Para quê? Para levar essa formação para as cidades. Eu acho que é a principal coisa que a gente vem fazendo. E mostrar que a arqueologia não é só pesquisar cocô de índio. Eu já ouvi isso, eu fico indignada com isso, tá? Desvalorizar. O que eu quero saber? Não, é importante saber como eles viviam para não fazer essas cagadas que nós estamos fazendo hoje aí e esquentando o planeta e etc. Então, a gente tem que olhar para o passado para pegar o que eles tinham de bom. Se eles comiam baru, para aí, a gente jogando no lixo aqui, opa, por que eles comiam baru? Vamos estudar o que eles faziam, né? Vamos ver como é que eles, né? Vocês podem ver aí o Eduardo Góes Neves falando, quem fez a Amazônia? Foram os povos originários, né? Eles que criaram a grande floresta amazônica. E agora a gente daqui a pouco vai ter um grande deserto ali. Então, a gente tem que aprender com o passado. E a gente está fazendo isso. Está pegando essas pesquisas e levando para as pessoas. Pode passar? Aqui, ó, eventos, produtos, a gente faz podcast, a gente criou um tapete, vocês podem olhar aqui do lado esquerdo, tem um menininho sentado num dado gigante da trilha, então tem cartas, a gente faz perguntas sobre a cidade, sobre as pinturas, os grafismos, os materiais arqueológicos encontrados, então a gente não para de produzir material e chamar palestrantes e pessoas para falar com a comunidade, principalmente. Pode passar? Aí, ó. Jogos, palestra, a gente fez encontros, mais produtos, a cartilha, Manual de Boas Práticas de Arqueologia, vocês vão achar isso lá no site do Museu de Arqueologia, eu acredito que tem a do Atrium também, não tem, Carlos?
né, do átrio também, da trilha. Então, vocês podem baixar aí, que PDF para todo mundo. Nós temos algumas publicações também nesses sites que vocês viram. Até nos sigam lá no Instagram, a gente está precisando de seguidores e pessoas para divulgar esse projeto. Pode passar? Nossos parceiros, né? Sozinho ninguém faz nada, né, Carlos? Eu adorei que você falou, a gente não é uma ilha, eu acho que a gente tem que estar junto e junto com as pessoas para que as coisas andem, né? Pode passar. Aqui a equipe, olha o tamanho da equipe, tá, pessoal? Falei para vocês, são 49 pesquisadores, a gente está pensando agora, a gente vai precisar do pessoal da arquitetura para projetar esses mirantes, esses museus a céu aberto, quer dizer, a gente não para de crescer e de trazer pessoas, pesquisadores e alunos, né, professores e alunos e técnicos da universidade, para dentro do projeto, e as pessoas vêm, sabe o que é legal nisso? Que as pessoas vêm, elas adoram, todo mundo adora arqueologia, a arqueologia é legal, que é chamariz, né? As pessoas vêm e acabam, às vezes, ninguém ganha dinheiro aqui. É engraçado isso. O que a gente consegue de recurso é para pagar diária, passagem, algum material. E fica aquela coisa pingada, vocês sabem como é pesquisa no Brasil. Mas a gente faz e vê resultado. E quando você vai nas cidades, você vê as pessoas aprendendo. Puxa, eu não sabia disso, que legal, tal. É muito gratificante. Pode passar. Bom, aí são nossos colaboradores, né, os laboratórios, aí tem a professora Priscila Labifor também, tem o Museu de Arqueologia, né, que nos surgiu, né, a mãe e o pai aí da filha rupestre surgiu lá dentro com a gente, lá dentro, né, Carlos? E só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade aqui de conversar e apresentar esse projeto, que eu acho que é a arqueologia mudando vidas, e estou à disposição para qualquer pergunta. Carlos, quer falar alguma coisa? Eu botei, pessoal, no chat para vocês o manual de arqueologia, botei também as publicações que estão do Átrio, no caso vocês podem encontrar mais informações, e do MUARC também, que aí vocês conseguem alguns dados, livros e materiais que vocês tiverem interesse. E é importante falar que esse projeto ele teve uma internacionalização. Então, ano passado, durante o meu pós-doutorado, levamos esse projeto para ser apresentado em Portugal. Então, ele foi apresentado na Uninho e foi apresentado também num evento sediado pela Sociedade de Arqueologia, né? E também depois pelo Porto, num evento que teve do Porto, onde a gente apresentou as simulações de escavação e a trilha. De igual forma, a gente, no caso, a parte arqueológica foi apresentada na Uninho. Tá? De igual forma, esse ano a professora Lia, professor Ivo, professor André, foram para o Instituto Politécnico de Tomar e apresentaram também esses dados no evento que teve sediado pela universidade, onde foi possível a gente, por exemplo, dialogar com o Luiz Osterbeck, que é um grande parceiro, que está fazendo, por exemplo, todo o processo, nos ajudando com todo o processo com a Sara Garcês de datação arqueológica que nós estamos encontrando. E também a Sara Garcês está ministrando atualmente um mini curso sobre arte rupestre conosco, que acontece quinzenalmente. Tá? Então, assim, é importante mostrar que a gente tem uma interface interna, dialogando internamente, mas também dialogando com o exterior, onde a gente vem cada vez mais se aproximando de parceiros, como da Universidade de Tomar, como a Universidade do Minho, e onde a gente já encontra lá experiências bem-sucedidas sobre a questão do desenvolvimento sustentável envolvendo a arqueologia. Na Universidade de Tomar, nós temos toda aquela região de Massal, como a professora Lia falou, que já tem uma tradição de pesquisas e trabalhos arqueológicos lá, e na região do Minho, nós temos hoje, sediado pela Unidade de Arqueologia, o projeto, né, relacionado também com pré-história, projetos ligados com Bracara Augusta, se a gente for pensar na arqueologia urbana. Então, tem muita coisa sendo realizada, incluindo eles são parceiros, a Unidade de Arqueologia, do projeto do COA, não é sediado por ela, mas ela faz parte, integra. Então, assim, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas na Europa, em Portugal, falando mais precisamente, mas que a gente tem parceiros hoje desses projetos atuando conosco, como é o caso do Luiz Osterbeck e o caso da Sara Garcês. E, em breve, nós vamos ter uma especialização de patrimônio, de arqueologia e patrimônio cultural. Nós estamos montando ela, que vai ter uma linha, incluindo de pré-história, onde o aluno vai fazer parte das disciplinas
dessa especialização e poder, então, a partir dali, concluir, né, cortar disciplinas e concluir o seu mestrado pela Universidade de Tomar. É uma proposta que nós temos, a gente vai ter 2 linhas, patrimônio cultural e arqueologia pré-histórica, e essa segunda linha, ela vai estar relacionada com essa parte da internacionalização. Então, eu gostaria de deixar isso daí dito, né, claro para vocês, porque isso faz exatamente mostrar o que é um projeto interdisciplinar e o que é internacionalização, a conexão que nós temos com outras universidades e com outras experiências, né? Eu tive no extremo, onde é desenvolvido o projeto da UMIM, muito interessante, exatamente porque a comunidade participa. E essa é uma questão, para fechar, essencial do nosso projeto. Como vocês viram, do começo ao fim, a comunidade participa. Não é a universidade chega e leva o conhecimento para eles, não. A universidade, ela provoca, chama, convida eles a participar, e eles são parceiros. A comunidade é nossa parceira. Ela não recebe um produto, ela ajuda na construção do produto. É através desse diálogo que nós estamos conseguindo fazer, então, o projeto da Trilha Rupestre. Nosso programa, ele cada vez mais está crescendo e é fruto dessa cada tijolinho que cada um coloca com a sua contribuição. E sem esquecer dos nossos alunos, dos nossos técnicos administrativos, que participam, por exemplo, do programa. Então, cada pessoa ali tem uma função e cada pessoa colabora. Então, é isso e obrigado. Muito obrigada, professor Carlos, professora Lia, pela forma didática com que vocês conduziram. Eu gostaria de abrir para perguntas, mas daqui a 9 minutos os alunos entram para a sala de aula. Eu agradeço muito, nós temos ainda 32 ouvintes aqui, o que é muito bom, tivemos 54 pessoas ao longo dessa fala, o que demonstra o interesse das pessoas em trabalhar com pré-história, e já fica o convite para nós conversarmos em off sobre uma semana temática de pré-história nas escolas, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. Podem mandar e-mail para a gente, fazendo perguntas, a gente responde, tá, professora? Perfeito, eu vou enviar para vocês, caso enviem pelo direct ou pelo meu e-mail também, tá bom? Muito obrigada, eu vou só encerrar aqui a gravação, mas eu peço que os dois fiquem na sala só um minutinho, tá bom? Repostei o e-mail que a professora Lia colocou da Trilha Rupestre, tá?